Então vamos falar sobre a reforma tributária do Simples Nacional. Em primeiro momento eu preparei esse material para os clientes do escritório, mas eu percebi que existe muita informação desencontrada aí pela internet falando sobre a reforma tributária, principalmente em relação ao Simples Nacional. Como essas dúvidas não são exclusivas dos nossos clientes, né, eu entendi que era importante disponibilizar a apresentação para tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. Principalmente porque eu peguei ranço aí na internet que tem muita gente vendendo o terrorismo para vender facilidade depois. Então vou tentar ser o mais breve possível e mais didático possível. O que que a gente tem aqui, né? Ahn, a gente tem o CBS o segundo semestre de 2026, que a gente precisa levar em consideração o impacto que vai ter no ano de 2027 para as empresas do Simples Nacional. Então, hoje, a gente paga a guia do Simples Nacional com todos os impostos dentro da guia. Então, imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS e INSS, né, patronal, dentro da guia do Simples Nacional. Então, todos esses impostos que eu falei agora são impostos federais. O que a gente tem de município e de estado? O ISSQN, nesse caso aqui, né? Ou ICMS, ele é ICMS do Estado e SSQN da Prefeitura. Então, o que vai acontecer? O PIS e COFINS vai ser substituído pelo CBS no ano de 2027 e o ISSQN e o ICMS vai ser substituído pelo IBS. Tá? Então, nesse primeiro momento, o impacto é o CBS, que substituirá PIS e COFINS. Ok. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que agora, em setembro, a gente precisa escolher, optar por continuar fazendo o pagamento, o recolhimento no ano de 2027, o pagamento do CBS/IBS dentro do Simples Nacional. Ou seja, vai estar dentro da composição do documento da arrecadação do Simples Nacional, que é o famoso DAS. Então, via de regra, né, a gente precisa optar para fazer o cálculo por fora, porque em novembro a gente pode cancelar esse cálculo, ok? E o efeito passa a ser a partir de janeiro a junho de 2027, primeiro semestre. Mas como é que eu vou saber se eu preciso optar do cálculo por dentro ou por fora? É aí que nós vamos discutir. Por quê? O governo simplesmente não divulgou ainda as métricas de como vai ser feito esse recolhimento por fora, qual é a dinâmica desse cálculo, muito menos a alíquota, o percentual do CBS que vai substituir o PIS e COFINS. O governo disse que só vai tratar isso, né, depois das eleições. Então, até o último dia útil de outubro, eles precisam, né, fazer a divulgação das alíquotas. Pois bem, então a gente faz uma opção no escuro, né, ou se planeja, essa é a questão. A gente pode cancelar em novembro, com efeito para o próximo ano de 2027. O que a gente precisa levar em consideração? Nas minhas compras, o meu vendedor, né, o meu fornecedor vai destacar o CBS na nota. Então, eu utilizo esse CBS destacado na nota. Quando eu faço o cálculo por fora, é óbvio. Não vou fazer o cálculo por dentro. Então, vou fazer o cálculo por fora do CBS. Eu pego o crédito do CBS que vem destacado na nota do meu fornecedor. Quando eu vendo o meu produto, eu desconto o crédito do CBS que estava do meu fornecedor. Via de regra para o comércio é isso. Então, uma conta básica em três etapas aqui. Quando eu vendo, eu gero um débito. Quando eu comprei, eu gerei um crédito. O meu saldo a pagar vai ser calculado dessa forma. Só que aí começa a ficar cada vez mais complexo. Por quê? Porque se eu sou uma empresa do comércio, eu também posso tomar crédito dos custos do operacional. Aluguel, internet,
telefone, contabilidade, outros prestadores de serviço que prestam serviço para minha empresa. Se eu sou uma empresa do comércio, eu contrato alguém para fazer a manutenção no ar-condicionado da minha empresa. Essa empresa que prestou o serviço de manutenção, ela vai emitir uma nota fiscal eletrônica de serviço, vai estar destacado nessa nota fiscal de serviço o CBS correspondente à atividade de manutenção, e aí eu posso utilizar esse crédito. Na teoria, esse é o raciocínio. As empresas que prestam serviço e não são do comércio é a mesma coisa. Eu presto o serviço. Vamos olhar agora pela ótica desse prestador de serviço do ar-condicionado. Ele é uma empresa de serviço, ela emitiu o serviço para uma empresa, um cliente dele. Esse cliente tomou o serviço, eu paguei, então eu tenho uma obrigação, a empresa de manutenção tem uma obrigação de pagar o CBS na saída, e ela vai olhar para os créditos dela. Quem é que presta serviço para minha empresa? Qual é o meu custo envolvido com a minha empresa? Quais são os créditos que eu tenho disponíveis para utilizar? E vai fazer esse cálculo também na sua realidade. Então essa é a cadeia. O que a gente precisa regularizar aqui, se programar? É utilizar, fazer uma lista de todos os itens e todos os fornecedores e todos os consumos e todas as compras de todo meu ecossistema para validar, ver se eu tenho direito ao crédito ou não. Exemplo que eu coloquei aqui: contabilidade, software, internet, energia elétrica, equipamentos e materiais, depende, né? Claro, pode aqui, desde que esteja destacado em nota, desde que a compra ou uso não seja para fins pessoais dos sócios da empresa, e sim para a atividade fim da empresa. Então, combustível, depende aqui se eu dependo, o veículo está no meu ativo imobilizado. Exemplo, se eu sou uma empresa do comércio, eu vendo e entrego. Eu tenho atividade de entrega junto no meu CNPJ, eu tenho a empresa registrada no CNPJ, o veículo está no nome da empresa, ele está no ativo imobilizado da empresa, ele é indispensável para a minha atividade fim? Sim, ele está envolvido com a operação da empresa. Então, a despesa com o veículo, assim como o consumo, pode vir a utilizar o crédito de CBS, desde que destacado nas notas. Tá? Então, cada caso é um caso. O que não entra no cálculo do CBS? Salário, prolabore, recebimento por recibo, né? Recibo normal que se faz hoje em dia ali. Então, precisa estar destacado na nota, precisa gerar o crédito para eu poder utilizar o crédito. Essa é a regra, tá? Então, aqui, recibo não é documento eletrônico, documento fiscal, né? Porque hoje todos os documentos fiscais são eletrônicos, então é isso. Uso misto ou pessoal, né? Então, perde o direito da utilização do crédito, a gente acabou de falar. Aqui a gente tem um exemplo de uma empresa com atividade desportiva. Nesse caso é uma empresa de serviço, esse exemplo. A empresa de serviço, ela tem uma redução de 60% da alíquota, né? Então, quando tiver a alíquota, reduz 60%, apenas 40% vai ser tributado. Aí ele vai olhar para os seus custos para ver se eu tenho crédito suficiente para fazer esse cálculo por fora e me compense para que esse cálculo por fora, a minha redução do tributo, fique menor do que eu pago hoje dentro da guia do Simples Nacional. Essa é a discussão. Então, a gente tem que levar isso em conta. Aqui está como profissional de educação física, né? Como profissional autônomo. Então, o autônomo a gente sabe que vai precisar do CNPJ técnico. Porque CNPJ técnico não vai mais existir profissional autônomo. Ele vai ter que ter um CNPJ técnico vinculado a ele para poder emitir a nota, para poder destacar o CBS e poder estar regularizado, vai ser essa a regra. Então, o profissional autônomo, que antigamente só tinha a preocupação de emitir o recibo, fazer o livro caixa, agora ele tem um custo a mais, porque ele vai ter um CBS que ele não, e um IBS que não existia antes, e não só o imposto de renda. Então, aqui, na grande maioria dos casos, o educador físico ou o profissional autônomo que eu trabalhava somente com CPF vai inexistir, não vai valer mais a pena por causa simplesmente de ter um custo maior e também não ter uma redução da alíquota para favorecer. Então aqui o governo claramente está dando benefício para as empresas e não para a pessoa física.
Aqui foi divulgado, né, para fins de adequação de sistema, de validação de nota fiscal eletrônica nos seus sistemas, um valor de 9% de CBS mais 0,10% de IBS. Então, a gente usa como premissa para fazer algumas projeções, né, em cima desse valor, para entender o cenário que a empresa se encontra hoje. Então, até o final de outubro, até o último dia útil de outubro, o último dia útil de outubro, tem que ser divulgado o cálculo para cada imposto, tá? Então, é feito legal a partir de 2027, tá? Então, a gente fez uma projeção nessa mesma ideia, né, nesse mesmo sentido, uma projeção que a gente fez, só para vocês entenderem, quando a gente separa aqui o CBS e o IBS, pega apenas o CBS nesse primeiro momento e tira 60%, tributa apenas 40%. Então, eu tenho 3,60 de alíquota efetiva. Por que é importante entender isso? Porque os produtos vão ter suas tributações diferenciadas. Produto que é isento, produto que não é isento, produto que é pago, enfim, com redução de alíquota. Provavelmente na minha saída eu vou ter redução de alíquota se meu fornecedor me entrega com uma redução de alíquota. Então é tudo isso que a gente tem que levar em consideração, não só a compra e a venda ou só a prestação de serviço. Então todo o ecossistema da empresa vai estar envolvido. Tá? Então, cada segmento vai ter uma regra, cada segmento vai ter uma redução ou não, cada segmento vai ter sua peculiaridade para ser tratada no CBS, tá? Então agora a ideia é entender, estruturar, identificar as entradas para que quando tiver as alíquotas oficiais divulgadas, se faça o cálculo e se tome a melhor decisão para o ano de 2027. Então vale destacar que o crédito ele não nasce do gasto, ele nasce da regra mais a nota destacada e mais o uso. A regra por quê? Porque cada serviço tem um percentual a ser divulgado, ou uma redução ou uma isenção, cada produto tem o seu percentual, sua redução ou sua isenção. Então depende dessa regra, depende do destaque na nota e depende do uso, tá? Então a gente vale destacar que em 2026 não existe nenhuma alteração valendo, tá? Não existe nenhum impacto no ano de 2026, existe sim uma janela de organização e de planejamento para o ano de 2027. É isso que está em jogo. Então, o próximo passo aqui a gente orienta e a gente está fazendo, né, com os clientes do escritório, é fazer uma lista das compras, a lista das despesas dos fornecedores e de todo o ecossistema para validar uma possível ou não geração de crédito para utilizar, tá? Então, antes de qualquer coisa, estuda isso, projeta isso em cima de informações, em cima de dados, não em cima de achismo. Esse é o ponto mais importante nesse momento, tá bom? Espero ter ajudado todo mundo aí e sucesso.